Página de abertura. Do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Solidão. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Mateus 27, 23. À medida que te elevas monte acima, no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cimos e incomensurável tristeza te constringe a alma sensível. Onde se encontram os que sorriram contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Onde pousam os corações que te buscavam o aconchego nas horas de fantasia? Onde se acolhem quantos te partilhavam o pão e o sonho nas aventuras ridentes do início? Certo, ficaram no vale, voejando em círculo estreito, à maneira das borboletas douradas que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que se lhes descortine à frente. Em torno de ti, a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti, a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sabes que ouvidos te poderiam escutar a grande distância e que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender de pronto os teus ideais de altura. Choras, indagas e sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou, e a semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão com o serviço aos semelhantes gera a grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada, e o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor, que escalou o Calvário de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores constrangidos à punição em obediência à justiça. Recorda-te dele e segue. Não relaciones os bens que já espalhaste. Confia no infinito bem que te aguarda. Não esperes pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento. E não ouvides que, pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, meus irmãos e minhas irmãs bondosas e pacientes do Grupo Espírita Francisco de Assis e aqueles
que porventura irão assistir esse estudo. Meu nome é Jorge Coelho, hoje é dia 23 de outubro e nós vamos dar prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos, hoje com as perguntas 10 a 13, logo no comecinho do Livro dos Espíritos. É o esforço que o Grupo Espírita Francisco de Assis, na Ilha do Governador, empreende a fim de que possa levar as reflexões, a divulgação da doutrina espírita por meios eletrônicos, enquanto existe a necessidade, enquanto se impõe a necessidade do isolamento social. Mas antes de nós entrarmos efetivamente nos temas que nós temos para hoje, das perguntas, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre alguns pontos. Primeiro, para falar sobre o formato desse nosso estudo. E depois sobre algumas questões pertinentes à doutrina e que são importantes para a compreensão do que nós vamos ver, não só nessas perguntas, mas daqui para diante, quando estudarmos as demais questões do Livro dos Espíritos, até lá o seu final, até a conclusão. A primeira questão é com relação ao formato. Quem me conhece dos estudos públicos na Casa de Francisco de Assis sabe que eu gosto de ler as perguntas e as respostas literalmente como estão no livro. Eu sei que é chato essa questão do expositor ficar lendo a pergunta e ficar lendo a resposta, mas é a forma com que eu me sinto mais confortável e também, até posso dizer, mais seguro. Por quê? Porque, de uma certa forma, eu minimizo a minha responsabilidade no sentido de que, se eu cometer algum equívoco, se eu falar alguma coisa que não esteja muito de acordo com a doutrina, enfim, se eu cometer alguma falha, o que não é difícil, o que pode acontecer com qualquer um, inclusive comigo, eu terei pelo menos transmitido às pessoas a pergunta como foi feita por Kardec e a resposta como foi dada pelos Espíritos. Então eu coloco a palavra de Kardec na pergunta e coloco a palavra dos Espíritos na resposta e depois eu faço alguns comentários. Mas se nos comentários eu claudicar, as pessoas que estão me assistindo já puderam perceber lá a importância da pergunta e a importância da resposta. E falando em importância, eu também faço isso porque, meus irmãos, muitas vezes as perguntas podem ser mais importantes do que as respostas. Vejam bem, a gente só tem uma boa resposta se a gente tiver uma boa pergunta. A gente só pode obter uma resposta boa, uma resposta abrangente, uma resposta que vá ao encontro dos nossos interesses, daquilo que nós queremos perguntar, se nós soubermos como perguntar, se nós soubermos fazer a pergunta. Então, na realidade, só se tem respostas boas se nós tivermos perguntas boas. Então, às vezes a gente precisa até conversar sobre a pergunta de Kardec, porque ela extrapola o que está simplesmente escrito ali nas palavras, e a gente pode perceber, por exemplo, a ideia, o pensamento do codificador através de uma pergunta. Tem um cientista brasileiro, é o Marcelo Gleiser. Eu não sei se eu estou dizendo o nome certo, porque me veio na cabeça agora aqui a figura dele. Isso fica como dever de casa para vocês. Vê se eu acertei o nome do cientista brasileiro, Marcelo Gleiser. Ele é muito festejado, é muito conhecido, já foi premiado, e ele tem um trabalho muito interessante que envolve ciência e espiritualidade. Né? Espiritualidade não religiosa, não religião, mas espiritualidade no termo, na acepção plena, completa do que seja espiritualidade. Então, ele já foi até premiado por esse trabalho dele. E ele, uma vez, numa entrevista, eu assisti uma entrevista dele, e ele falou uma coisa interessantíssima, muito importante, que eu não esqueci. Ele disse assim: a ciência não tem todas as respostas, porque não sabe todas as perguntas que precisam ser feitas. Entenderam? A gente não sabe nem ainda o que perguntar, a ciência não sabe ainda que perguntas precisa fazer. Então, como vai obter respostas? Né?
Então, isso é uma coisa interessante vindo de um cientista que demonstra a humildade desse cientista em admitir que a ciência, a toda poderosa ciência, e que é fundamental, e que é muito importante, sem dúvida nenhuma, e aonde nós encontramos, às vezes, muita vaidade, muito orgulho, que toda poderosa ciência ainda não sabe todas as perguntas que precisam ser feitas para que se obtenha todas as respostas necessárias aos grandes enigmas da humanidade. Né? Então é por isso eu gosto de ler a pergunta e gosto de ler a resposta. As outras questões é o seguinte, e isso são coisas importantes em relação ao Livro dos Espíritos, é o que nós vamos estudar, especialmente nessa primeira parte, em que nós vamos ver muitas coisas envolvidas com a ciência, muitas coisas envolvidas com a questão do início das coisas, do surgimento do homem, do surgimento da vida, enfim. Essa primeira parte do Livro dos Espíritos, da onde saiu o livro A Gênese, onde Kardec questionou os espíritos sobre o princípio das coisas. Primeiro, todas as vezes que Kardec fez uma pergunta genérica, ele respondeu uma resposta genérica. Então, Kardec fez uma pergunta genérica aos espíritos. Os espíritos responderam de maneira genérica. E em alguns momentos, até a gente vai ver isso ao longo do tempo, os espíritos nem responderam o que Kardec perguntou, eles responderam outra coisa, por razões diversas, por circunstâncias diversas. Mas uma pergunta genérica, uma resposta genérica. Segunda questão diz respeito à ciência. Por quê? Porque não é objetivo da doutrina espírita, não é foco da doutrina espírita, e não era foco de Kardec nem dos espíritos codificadores desvendarem a ciência material, discutir a ciência material. As questões, o foco principal, o que incentivou Kardec e o objetivo dos espíritos superiores na codificação são as questões morais da humanidade. É fazer com que a humanidade progrida moralmente. Evidentemente que dentro desse progresso moral, a ciência, o conhecimento, o desenvolvimento da inteligência são fatores importantes, sem dúvida nenhuma. Mas os espíritos não tinham o objetivo de desvendar a ciência material para os homens. Kardec questionou a respeito dessas questões e eles responderam, mas eles mesmos disseram, eles responderam, primeiro, de acordo com o conhecimento deles. Segundo, eles responderam de acordo com aquilo que era possível revelar e possível falar, porque, segundo eles mesmos dizem, nós não estamos aqui para fazer o trabalho de vocês, que vocês têm que fazer. A ciência do mundo, as descobertas da ciência do mundo, as questões da ciência do mundo pertencem ao mundo e pertencem a vocês. É um trabalho de vocês a pesquisa, o estudo e o desvendamento desses mistérios da ciência. Então, tem muitas coisas aqui que nós não vamos obter resposta em relação às questões da ciência do mundo. Mas é isso mesmo. A doutrina espírita não tem o foco nisso. O foco dela é no progresso moral. São nas questões morais que podem fazer a humanidade, o ser humano individualmente e a humanidade em conjunto, progredir e evoluir. Tá certo? E isso são duas coisas interessantes. Então vamos ver aqui, começar com a pergunta número 10. Essa pergunta número 10 é uma pergunta importantíssima. Ela é a pergunta mais importante depois da pergunta número 1. O que é Deus? É esta pergunta número 10. Pelo menos considero. Vejamos se vocês concordam comigo. Porque ela questiona se nós seremos capazes em algum momento de compreender a natureza íntima de Deus. Olha só, vejam bem que questão complexa. Nós seremos capazes de compreender em algum momento a natureza íntima de Deus? Kardec então perguntou, literalmente a pergunta de Kardec, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Atenção, bastante atenção nessa pergunta. Kardec perguntou, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Resposta dos espíritos, não. Falta-lhe para isso sentido. Ora, eles foram taxativos. Não. Ao homem não é possível compreender a natureza íntima de Deus, porque lhe falta o sentido. Então vamos entender um pouco o que seria isso, né? Primeiro, o que é um homem ou a mulher, o ser humano, né?
Naquela época ainda se usava a expressão homem como demonstrativo da humanidade, como sinônimo de humanidade, né? Então, por isso a pergunta, mas o que é para a doutrina espírita o homem e a mulher? Para a doutrina espírita, o ser humano, o homem, a mulher, o ser humano, é uma tríade. Nós somos espírito, individualidade, inteligência. Nós somos um corpo fluídico, um corpo espiritual. Aqui a doutrina espírita chama de perispírito, que é esse laço entre o espírito, a individualidade, a inteligência e a matéria bruta, o corpo físico. E por fim, completando esse triângulo, nós somos um corpo físico. Então, quando na doutrina espírita se fala o homem, está se falando nesses três componentes, nessa tríade, de forma simplória, de forma simples. É o espírito, a individualidade, o ser inteligente, o corpo físico, denso, material, e esse laço chamado perispírito, que liga a inteligência, a alma, o espírito, ao corpo físico. Liga a individualidade ao corpo físico. Então nós, nessa condição de homens encarnados num corpo físico, grosseiro, né? E ainda pouco evoluídos espiritualmente, moralmente, não temos condições de compreender ainda a natureza íntima de Deus, porque nos falta o sentido. E que sentido seria esse? O que nos falta, na realidade, meus irmãos, é um sentimento. Nós ainda não temos o sentimento suficientemente depurado e como homens e mulheres e como humanidades encarnadas num planeta de provas e expiações, num planeta materializado, muito ainda material, com corpo físico denso, que embota as nossas percepções, que embota as nossas capacidades também, nós ainda não temos o sentimento depurado o suficiente para compreender a natureza íntima de Deus. Mas um dia, quando não formos mais homens e nem mulheres, quando estivermos depurados espiritualmente e tivermos adquirido os sentimentos esses que nós aqui, encarnados como homens e como mulheres nessa tríade, não temos nem condições de saber quais são, que sentimentos são esses, que sentimentos existem num espírito puro, por exemplo, que nós não temos nem como imaginar qual seja, né? Nós conhecemos os nossos sentimentos aqui, esses que estão mais próximos de nós, e muitas vezes sentimentos ainda muito desequilibrados, muito extremados. Mas o que seriam os sentimentos elevados? O que seria o amor num espírito puro, por exemplo? O que seria o espírito de fraternidade num espírito puro? A gente não consegue nem imaginar o que seja isso. E existem, segundo os próprios espíritos, em outros momentos no Livro dos Espíritos, mais adiante, eles nos dizem que os espíritos superiores têm virtudes que nós nem imaginamos. Então são essas virtudes, são esses sentimentos, é isso que ainda nos falta para que possamos compreender a natureza íntima de Deus. Um dia iremos compreendê-la. Um dia ainda poderemos compreendê-lo, sem dúvida nenhuma. Estaremos, como no dizer bíblico, né, como no jargão comum, como Jesus esteve, como Jesus está, estaremos frente a frente com o Criador e poderemos conhecer a sua natureza íntima. Mas, por enquanto, isso não nos é possível. E enquanto estivermos nessa condição de tríade, corpo físico, corpo espiritual, perispírito ainda denso também, e ainda não tivermos elevados os nossos sentimentos e adquiridos sentimentos que nem imaginamos, nós não vamos conseguir compreender a natureza íntima de Deus. Evidentemente que nós vamos conhecer Deus pelo sentimento, e não pela inteligência, pelo intelecto. Não estou querendo dizer com isso que o desenvolvimento da inteligência não seja importante, não, de forma nenhuma, nem que o intelecto não seja importante. É preciso conhecer as coisas, precisamos estudar a ciência do mundo, precisamos nos intelectualizar, precisamos ler tudo, estudar tudo, como diz Paulo, o apóstolo, leia tudo, estude tudo, retenha o que é bom. E nós, como espíritas, não devemos fazer acepção de conhecimento e de leitura. A gente deve procurar conhecer as coisas, ler tudo. Precisamos ler a doutrina espírita, mas também precisamos ler as obras universais, os autores universais, que escrevem sobre inúmeros
vertentes, inúmeras facetas da humanidade. Precisamos ler esses autores, precisamos ir buscar lá nos filósofos da antiguidade, precisamos ir buscar na fonte dos filósofos atuais, contemporâneos, o que eles têm a nos dizer sobre os desafios da vida de hoje. Precisamos ler, inclusive, os adversários da doutrina, os que combatem a doutrina, exatamente para que saibamos quais são os argumentos deles e ver até onde eles têm ou não têm razão. Porque senão como é que nós podemos fazer algum juízo de valor do que eles escrevem, do que eles falam e das críticas que eles fazem à doutrina e aos espíritas, se nós não conhecermos o pensamento deles? Então, evidentemente, que é preciso que desenvolvemos o intelecto, que estudemos o quanto for possível, o máximo, aliás, que estudemos ao longo da vida toda, porque a vida toda, enquanto encarnados, é uma possibilidade de aprendizado, meu irmão. Aqueles que acham que já aprenderam tudo, que não tem mais o que aprender, estão mortos, muito embora vivos no corpo e andando por aí como zumbis. Porque quem não tem mais o que aprender no mundo, passeia, anda pelo mundo como um zumbi, né? Aquele que está vivo porque é capaz de aprender, né? A gente está vivo quando a gente é capaz de aprender. Então a gente precisa estudar, sem dúvida nenhuma. Mas é pelo sentimento, é pela depuração do sentimento, é pela elevação dos nossos sentimentos que nós vamos conhecer a natureza íntima de Deus, sem dúvida nenhuma. Mas para isso hoje, relembrando que os Espíritos disseram, nos faltam sentimentos depurados, nos faltam sentidos depurados, né? Então vamos ver agora a pergunta número 11. Perguntou Kardec: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Resposta dos Espíritos: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Repito, quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. É isso, meus irmãos, inclusive, que, de uma certa forma, que nós acabamos de ver, acabamos de conversar. Enquanto nós estivermos materializados, enquanto os nossos sentimentos estiverem materializados, enquanto nós formos essa tríade, nós não vamos conseguir alcançar essa natureza íntima de Deus. Então é preciso que nós nos desmaterializemos. E desmaterializar não é só desencarnar, largar o corpo físico, não. Desmaterializar é fazer com que nós, essência, inteligência, intelecto, espírito, individualidade, não tenhamos mais nenhuma afinidade com a matéria. O que é muito mais amplo, o que é muito mais profundo sob o ponto de vista filosófico e sob o ponto de vista doutrinário, do que simplesmente desencarnar, abandonar o corpo físico. Porque muitos abandonam o corpo físico, mas não abandonaram a matéria. Não abandonaram o apego à matéria. Então, enquanto nós não nos desmaterializarmos completamente, perdendo todo, aniquilando todo o apego que nós temos à matéria, nós não conseguiremos essa compreensão da natureza íntima de Deus. Não é que não tenhamos nunca visto a Deus, né? Nós já vimos Deus, sim, sem dúvida. Nós já estivemos, eu vou dizer uma coisa para vocês, vocês vão ficar de cabelo em pé. Cinegrafista, dá um close aqui, porque isso é importante. Nós já vimos Deus face a face, assim como nós nos estamos vendo agora através desse vídeo. Mas só que lá não tinha vídeo não, a gente viu ao vivo e a cores. Nós já vimos Deus face a face. Não fomos capazes de compreender a sua natureza íntima, não. Assim como a criança que acaba de abandonar o único materno ao final da gestação e que o médico pega aquela criancinha recém-nascida que acabou de dar o primeiro choro e até antes de limpar ela, coloca ela nos braços da mãe, perto do rosto da mãe, não lembra disso depois de adulto, depois de crescido. Não tem esse registro na memória dessa visão face a face da mãe, mas ele esteve face a face com a mãe, ele esteve na realidade dentro da mãe. E nós não fomos criados por Deus simples e ignorantes?
E naquele momento em que nós saímos do útero, do ventre divino, como simples e ignorantes, nós não vimos Deus face a face. Nós não estivemos face a face diante do Criador? Claro que tivemos, mas não podemos conhecer a sua natureza íntima, porque não tínhamos os sentidos, não tínhamos os atributos essenciais para isto, mas nós já estivemos face a face com o Criador. Então, meus irmãos, o que impede que nós, e Kardec comenta, faz isso no comentário a essa resposta, o que nos impede do conhecimento íntimo da natureza de Deus é a inferioridade das nossas faculdades, né? É a nossa não evolução moral, a nossa não evolução espiritual e o nosso apego à matéria. O nosso apego à matéria impede esse conhecimento. E à medida que a gente for desenvolvendo o nosso senso moral, ou à medida que nós formos desenvolvendo os nossos sentimentos, depurando os nossos sentimentos, elevando os nossos sentimentos e o conhecimento da ciência do mundo e o conhecimento universal, essas leituras que eu falei para vocês, além do que a gente lê na doutrina espírita, essas leituras, esse estudo, o desenvolvimento do intelecto são, sim, sem dúvida, uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento moral das criaturas, né? A gente se intelectualiza, a gente aprende a ciência do mundo, a gente aprende a filosofia do mundo, a gente aprende todas as questões que envolvem o conhecimento humano. Para quê? Com que objetivo? Para que nós nos tornemos melhores, para que nós tenhamos uma boa profissão, para que a gente seja bem sucedido materialmente, né? Para que a gente ganhe dinheiro. Tudo bem, também, mas isso é muito secundário, muito terciário ou quaternário. O que está na frente da assimilação, de poder conhecer tudo isso, é nós nos tornarmos pessoas melhores, pessoas mais sensíveis ao sofrimento alheio, pessoas que possam pensar como minimizar a dor e o sofrimento do próximo, usando a tecnologia, usando o conhecimento, usando o intelecto. É para isso. Porque se não for para isso, se for só para ganhar dinheiro, ficar rico e ter poder, a vida se perdeu. A vida se perdeu. No dizer bíblico, de que adianta o homem ganhar o mundo e perder a si mesmo? E como é que a gente pode fazer para não se perder a si mesmo? É se encontrar no bom sentimento, no bom pensamento, é se encontrar no amor ao próximo, é se encontrar encontrando um objetivo nobre para tudo que a gente faz e para tudo que a gente aprende. Essa é a maneira da gente não se perder a si mesmo, né? Então vamos lá, porque eu já estou demorando muito. Eu não quero tomar muito tempo de vocês, que é muito precioso. Com certeza mais precioso do que o meu, que estou aposentado e estou teoricamente com tempo sobrando. Não é verdade isso, mas teoricamente com tempo sobrando. Vamos à pergunta número 12. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições? Kardec perguntou literalmente. A gente não pode compreender ainda a natureza íntima de Deus, mas a gente tem como ter uma ideia do que é Deus, das suas perfeições, do que ele pode ser e até do que ele não pode ser, né? Uma coisa que a gente pode entender que Deus não pode ser é vingativo. Deus não pode ser vingativo. Deus não pode se magoar, né? Deus não pode desejar vingança. Deus não pode querer punir ninguém. Porque todos esses sentimentos são sentimentos materializados, são sentimentos humanos, são sentimentos dos homens e das mulheres, daqueles que estão naquela tríade. Não são sentimentos divinos, né? Mas então, a gente pode formar ideia de alguma das perfeições de Deus? Resposta dos Espíritos. De algumas sim, algumas sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria, entreveias pelo pensamento. Ou seja, nós podemos compreender algumas, essas que nós já identificamos, a gente pode compreender.
na medida em que nós nos elevemos acima da matéria. Ou seja, mais uma vez, a questão fundamental da necessidade de nós desapegarmos da matéria, de nós rompermos os laços com a matéria, de nós rompermos as afinidades que nós ainda temos com a matéria. Gente, eu não estou propondo aqui santificação, eu não estou propondo aqui mortificação, não vamos ficar nos mortificando. Não, não é isso, não é isso. A gente precisa do mundo. A gente, nós na situação que nós estamos de humanidade, nós... Cinegrafista, mais um close aqui, que isso é importante. Nós ainda precisamos do mundo. Nós precisamos da matéria. Nós precisamos das coisas do mundo ainda. Mas nós não precisamos estar dominados por elas. Que é diferente. Uma coisa é você ainda precisar daquilo para algum proveito. Outra coisa é você estar submetido àquilo, subjugado àquilo. Né? Não. É aquele velho jargão repetido no Espiritismo. É preciso estar no mundo. Né? É preciso pertencer ao mundo. É preciso estar no mundo sem pertencer ao mundo. Corrigindo. É preciso estar no mundo sem pertencer ao mundo. Pertencer é estar submetido, é ter um dono. Não. Nós somos os donos de nós mesmos. Né? O mundo, a vida material, é uma ferramenta de progresso espiritual, de elevação espiritual. É preciso que tenhamos noção que ainda precisamos do mundo, ainda precisamos das coisas materiais, mas não somos, mas não pertencemos a essas coisas materiais. Não precisamos estar apegados a elas. Né? E na medida que nós formos evoluindo, nós vamos sim conseguindo compreender melhor essa natureza e os atributos de Deus. E os Espíritos dão uma notinha interessante aqui, que nós entrevemos pelo pensamento essas virtudes divinas. E aí está. Qual é a maneira que nós temos na condição que nos encontramos hoje, nessa tríade de corpo, perispírito, inteligência, individualidade, de nós nos abstrairmos da matéria, de nós irmos além da matéria? O que nos permite isso? É o pensamento. É pelo pensamento que nós nos abstraímos da matéria. É pelo pensamento que nós podemos aqui nos elevar acima da matéria, além da matéria. E na medida em que, por esse pensamento elevado, menos materializado, menos apegado à matéria, podemos refletir isso no nosso comportamento, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de ser. Então, pelo pensamento abstraindo da matéria, nós podemos compreender melhor esses atributos divinos. Ainda não conseguimos entender a natureza íntima de Deus, mas podemos entrever os atributos divinos. Então, agora a pergunta número 13, que fecha aqui o nosso estudo. Eu espero que vocês não estejam entediados, chateados, nem revoltosos. Por favor, um pouco mais de paciência. Né? Esse aqui é um esforço que a gente faz, um esforço muito mais de vocês, de estarem aí me ouvindo e vendo esta figura já senhorial, né? Mas é um esforço muito maior do que o meu, mas eu peço a paciência de vocês e vamos mais um pouquinho, por favor. Vamos lá, pergunta 13, que encerra o nosso estudo dessa sexta-feira, 23 de outubro de 2020. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Ou seja, esses são os atributos que nós, abstraindo da matéria pelo pensamento, já conseguimos antever. Esses atributos são suficientes? Esses atributos são completos? Né? Com esses atributos nós temos ideia completa deles, podemos ter a ideia completa dos atributos divinos, por esses que o pensamento já nos fez alcançar? Resposta dos Espíritos: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo.
Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem. Olha a tríade de novo aqui. Olha a tríade. O que é a inteligência de um espírito puro? A gente tem como compreender, a gente tem como imaginar a inteligência de um espírito puro, por exemplo, um espírito que não está mais submetido à necessidade das encarnações em mundos materiais, em mundos grosseiros. Né? Então tá a tríade aí, ó. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente. Então, olha só, não é acima da inteligência do homem comum, é em cima da inteligência do homem mais inteligente, ou seja, daqueles que a nossa inteligência considera como mais inteligente. Segundo Jesus, né, outra passagem bíblica, se referindo a João Batista, Jesus disse: entre os nascidos de mulher, ele é o mais elevado, mas no reino do meu Pai, ele está nas últimas posições. Entendeu? Porque para nós aqui, o ser mais inteligente que a gente imagina, e um dos seres mais inteligentes que considerado na humanidade, né, que passou pela humanidade, que foi Einstein, né? Esse ser mais inteligente, né? As coisas, a intimidade de Deus está muito acima da inteligência de um Einstein, por exemplo, que é uma referência que a gente tem, mas que ainda é muito distante, mas muito distante de uma inteligência capaz de compreender a natureza íntima de Deus. Com todo respeito ao Einstein, que é um ídolo que eu tenho, um ídolo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições, porquanto se uma lhe faltasse, ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa perceber. Ou seja, os Espíritos dizem que até a nossa razão, né, e as nossas, a nossa maneira de falar, a nossa linguagem, tudo isso ainda é muito materializada, ainda está muito referente à matéria, ainda tem muitas referências da matéria, ainda tem muitos apegos à matéria, ainda dependem muito da matéria. Então, com isso, não é possível, a nossa razão não consegue abstrair o suficiente para isso, né? Então, a gente tem esses atributos, né, como uma referência, mas eles não estão longe de revelar para nós a natureza íntima de Deus. E aí Kardec relaciona aqui quais são esses atributos, né, que a gente consegue, dentro das nossas limitações, identificar da divindade. Um deles, que Deus é eterno. E o que significa ser eterno, né? É que não foi criado. Ele é desde todo o sempre. Então Deus é. Nós já fomos, nós somos, nós ainda seremos. Deus é, desde sempre. Então Deus não foi criado. Essa é uma das diferenças. Por exemplo, nós não somos seres eternos. Nós somos seres imortais. Porque o ser eterno não teve início. Não terá fim, mas não teve início. Nós somos seres imortais. Por quê? Porque nós tivemos um início, segundo a doutrina espírita, quando fomos criados simples e ignorantes por Deus. Ali é o nosso início, o nosso nascimento como espíritos com E maiúsculo, como espíritos com inteligência, individualidade e livre-arbítrio. Então, nesse momento, nós fomos criados. Então, nós somos imortais. A partir desse momento, nós não pereceremos mais, não deixaremos mais de existir, mas não somos eternos, somos imortais. Deus, só Deus é eterno. Não teve início, não terá fim, e Deus sempre foi. É imutável, Deus é imutável, é lógico que é imutável, porque se ele fosse mutável, ele teria as deficiências da matéria. A matéria é imutável, a matéria muda, mas Deus não. Deus é imutável. E se ele estivesse sujeito às mudanças,
Se Deus estivesse sujeito às mudanças, por exemplo, se o humor de Deus estivesse afeito a mudanças, né? Eu falei que Deus não pode ficar irritado, magoado, enfim, raivoso. Deus não pode odiar, não pode desejar vingança. Porque se Deus tivesse sujeito a essas coisas, as leis que regem o mundo físico e o mundo material seriam instáveis, estariam mudando a toda hora e seriam um absoluto caos, né? Deus é imaterial, ou seja, Deus não tem nenhuma referência com a matéria que nós conhecemos. Deus não pode ser comparado a nada que seja material. Vou ler o que o Kardec diz. Deus é imaterial. Quer isto dizer que a sua natureza, ou seja, que a natureza de Deus, difere de tudo o que chamamos de matéria. De outro modo, ele não seria imutável, claro. Por quê? Porque a matéria está submetida a mutações e Deus não está submetido a mutações, né? De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Deus é único. Por quê? Porque se ele não fosse único, nós teríamos um conflito de interesses na condução do universo, na condução da vida, na condução da criação. Nós teríamos dois deuses e cada um talvez lutando, como lá na mitologia, né? Cada um lutando por se sobrepor ao outro, né? Por ser o dono da cocada preta, se me permite a expressão. Então Deus é único, a governança é única, é de Deus, ou seja lá o nome que a gente queira dar. Deus, esse nome é apenas uma referência para que nós possamos pensar em alguém que está acima de tudo, de todos, e acima da vida material e acima da criação, né? Então, ele é único, porque senão haveria conflito de interesses na governança, né? Na ordenação do universo, como diz Kardec. É onipotente. E por que ele é onipotente? Ele é onipotente porque ele é único, ele tem todo o poder sobre tudo. Porque se existisse um outro Deus, ou alguém que tivesse na mesma posição da divindade, né? Ele não seria onipotente, a potência dele estaria dividida e ele teria um contraponto. É o que a mitologia e as religiões antigas, e até hoje algumas religiões, ainda falam da questão do demônio. O que é, na realidade, o demônio, né? O diabo? É alguém que disputa com Deus a governança do mundo. É alguém que quer disputar na mesma posição, na mesma grandeza, a ordenação do mundo e a condução da humanidade, das humanidades, né? A condução do universo, a condução da criação. E isso é impossível. Então Deus é único. E o diabo nunca existiu, né? O diabo é criação humana, né? A gente sabe disso, né? O diabo nunca existiu. Então, e Deus não poderia, né? Se Deus tivesse criado alguém como o diabo que fosse mal pela eternidade, ele já não seria Deus. Ele teria cometido um erro tão grosseiro, mas tão grosseiro. Olha só, um erro tão grosseiro que qualquer um de nós aqui não cometeria. Então, convenhamos, né? Vamos esquecer esse negócio de diabo, demônio, inferno. Pelo amor de Deus, vamos adiante. A gente tem coisa mais importante para falar do que isso, né? Muito bem, e finalizando, Deus é soberanamente justo e bom. Ora, não se pode pensar num Deus que cometa injustiças e que não seja bom ao extremo, e que não tenha toda a bondade que se possa imaginar. Então, diz Kardec, a sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que a justiça e a bondade de Deus podem ser percebidas nas leis imutáveis que regem o mundo físico, o mundo material e o mundo moral. O mundo do relacionamento com as criaturas, né? Que faz o quê? Qual é essa lei? É uma lei rigorosa, distributiva, que dá a cada um segundo as suas obras. Essa é a justiça e a bondade divina. É essa lei que rege o mundo material e o mundo espiritual, que é uma lei rigorosa, que distribui rigorosamente a cada um segundo as suas obras. E nessa lei divina, como um relicário da justiça e da bondade de Deus, nós encontramos a lei da reencarnação, que permite
pela bondade divina, pela misericórdia divina e pela justiça divina, que nós possamos retomar o mundo físico, num corpo novo, novinho em folha, bonitinho, com a pele lisinha, né? Com aquela carinha infantil, com aquela carinha de anjo que todos nós temos quando nascemos. Deus permite que a gente volte ao mundo quantas vezes necessária nessa condição para que podemos aprender de novo as lições que não aprendemos e para poder corrigirmos aquilo que fizemos errado em outras encarnações. É esse Deus bom, justo e misericordioso que dá a oportunidade aos seus filhos de se redimirem diante da lei divina, como faria qualquer um pai terreno, qualquer um de nós. Quantas oportunidades nós já não demos aos erros dos nossos filhos, perdoando, ensinando, corrigindo, mas dando oportunidade para que eles se recuperem. Meus irmãos, eu demorei a beça, não sei nem se esse vídeo vai ao ar, vai depender do pessoal lá do Jefa, tá bom? Mas eu fico muito grato com a presença de vocês, com essa oportunidade preciosa que me foi dada de rever essas coisas que são tão importantes para mim e que eu espero também que tenha sido muito importante para vocês. A todos o meu abraço fraterno e o meu desejo de saúde e muita paz. Fiquem